Salve, salve galera! Salve amigos do canal Legado da Fiel! Espero que vocês estejam todos bem aí na casa de vocês, todo mundo confortável no seu trabalho, no seu lazer. Vamos falar um pouquinho mais de um personagem assim que eu considero marcante na história corintiana. Um dos mais recentes, né? Eu sempre falo de jogadores muito mais antigos, né? Na época de 20, 30. Hoje eu quero falar um da década de 70. Sim, Wagner de Freitas. Para quem não conhece, o nosso querido ponta-direita Vaguinho. O Vaguinho, que nasceu no dia 11 de fevereiro de 1950, completou agora 75 anos, né, e começou a sua carreira como jogador de futebol do Democrata de Sete Lagoas, cidade onde nasceu. Ele é mineiro, da cidade de Sete Lagoas, e lá começou a sua trajetória como jogador de futebol. Depois transferiu-se em 1968 para o Clube Atlético Mineiro, jogou lá até 71, até o primeiro semestre, quando então consegue ganhar o título de campeão mineiro daquele ano. O Corinthians o contrata, naquele afã de trazer jogadores que pudessem mudar um pouquinho o nosso cenário. Estávamos ali há quase 20 anos, partindo para 20 anos sem uma grande conquista, e Vaguinho chegava com uma grande esperança. Infelizmente, logo de cara, uma partida contra o São Paulo no Morumbi, numa jogada com o Gerson de Oliveira Nunes, o Gerson Canhotinha de Ouro, ele teve uma fratura na perna, ficou 4, 5 meses parado, depois voltando só no ano de 1972, onde nunca mais deixou de ser titular. Foi titular praticamente aí por 10 anos com a nossa camisa, jogando até agora, né, até aquele momento, a sua passagem pelo Corinthians, 551 jogos, fazendo 110 gols, é o 10º maior artilheiro da nossa história. Jogador que fazia gol, apesar de ter 1,70 m, fazia muitos gols de cabeça. Além de ser um mais preparador de jogada, que fazia jogadas de linha de fundo, que fazia os cruzamentos e armava os contra-ataques, recebia essa bola na frente para poder servir seus companheiros, era também um bom definidor. E Vaguinho foi assim, foi fazendo assim a sua trajetória no time corintiano, conquistando títulos naquele momento, né? Ele foi campeão naquele momento ali, com a camisa alvinegra do torneio Laudo Natel em 1973, ganhou o Torneio do Povo também em 1971, ganhou a Copa São Paulo em 1975 contra o São Paulo Futebol Clube no Morumbi, campeão paulista em 77, campeão paulista também em 79. Em 77 foi até interessante, né? Quase que ele não sai na foto do time campeão. O Corinthians ganhou a primeira partida por 1-0 contra a Ponte Preta, vocês vão lembrar aquele gol de rosto do Palinha. E na segunda partida ele quase que abandonou o Corinthians, vocês acreditam nisso? Ele ficou tão chateado ao saber que não faria a segunda partida, que daria o seu lugar para o Luciano. Ele não se conformava com aquilo, já que ele era o titular absoluto há muito tempo com a camisa. Ele se dispôs naquele momento ali com o técnico Oswaldo Brandão, e dizem até que ameaçou, né, deixar a concentração, e através de uma conversa que ele teve com a esposa, ela falou assim: olha, se o Corinthians não for campeão, você vai ser considerado um dos responsáveis por ter abandonado o time nesse momento. Se você voltar e for campeão, você vai ficar marcado eternamente para a história do clube. E parece que ele entendeu o conselho da sua esposa, ele voltou lá para a concentração, ficou na reserva na segunda partida, quando nós perdemos de virada, mas ele entra ainda no primeiro tempo, o Palinha se machuca, ele entra no primeiro tempo, ele faz o gol aos 42 do primeiro tempo, um gol, né, que ele encobre o goleiro Carlos, o Morumbi explodindo. Se não fosse aquela virada, se não fosse aquela virada da Ponte Preta por 2-1, possivelmente o herói do título da conquista corintiana seria o Wagner de Freitas, seria o Vaguinho. Ele seria o autor do gol que tiraria o Corinthians daquele longo, né, incômodos 22 anos, quase 23 anos sem um título daquela importância. Mas também foi fundamental naquela terceira partida, em que o Corinthians de fato ganhou o campeonato, naquela falta que sai lá pelo lado direito, né, quando aquele lateral Ângelo põe a mão, e no cruzamento do Zé Maria, a bola resbala na cabeça do Basílio, ele pega aquela bola toda quebrada, mesmo desequilibrado, ele consegue chutar aquela bola na trave, no travessão, a bola volta para o Vladimir, ele cabeceia, Oscar tira em cima da risca, e Basílio de bate pronto ali, a bola batendo no chão entre a grama e a chuteira dele, entrando no ângulo esquerdo do goleiro Carlos, com o Oscar nada podendo fazer. Ali nascia, de fato, os grandes heróis daquele momento, os grandes heróis que marcaram história, conquistando aquele título, o 16º título paulista corintiano. E Vaguinho, de fato,
foi um jogador muito importante nesse momento, jogador que fazia muitos gols nos clássicos, como eu disse, jogador muito valente, um jogador que não temia adversário. Ele tinha uma característica que era complicado para qualquer lateral que o marcasse. Ele não desistia da jogada. Ele sempre conseguia pegar essa bola, dominar e partir de frente. Eu não sei como ele fazia. Ele se movimentava muito por aquela faixa do campo. Geralmente ele não invertia os lados, ele ficava sempre do lado direito mesmo. Ele era muito perigoso no contra-ataque, né? Bola em velocidade. Ele tinha essa capacidade, né? Tanto de conduzir e de olhar a jogada que ele faria, o cruzamento, o passe, ou uma inversão de jogada que ele fazia muito bem também. Subia, como eu disse, muito bem de cabeça, fazia muito. Eu vi vários gols de cabeça do Vaguinho, desses 110 gols que ele fez com a nossa camisa. Então foi um jogador assim de uma importância fundamental para a nossa história. Vaguinho, com o tempo, é lógico, o tempo vai passando, as coisas vão alterando. O Corinthians começava, depois de 79, começava a ter outros jogadores, começava a ter uma reformulação. Dentro de pouco tempo viria para o Corinthians o jogador Peter, vindo do Goiás, um ponta direita, que era a sensação do campeonato naquele momento, do campeonato goiano. Veio, de repente começou a deixar o Vaguinho meio de lado, mas o Vaguinho nunca se entregou. Foi um jogador de muita personalidade, um cara muito inteligente, de muita opinião. E às vezes até por isso mesmo poderia até ser mal interpretado lá no elenco, mas era um cara muito firme nos seus propósitos. Foi assim, né? Porque você ser titular durante 10 anos com uma camisa de um time como o Corinthians, uma camisa tão pesada, jogadores que já foram tentados naquele momento ali, naquela época, como Paulo Borges, como Lindóia, veio o Natal também, que em algum momento acabou substituindo ele em 71, quando ele estava com a perna fraturada. O Corinthians foi tentando trazer pontas e pontas, Roberto Batalha, mas foi o Vaguinho que de fato pegou aquela camisa 7, ele que já jogou com a camisa 9 também em alguns momentos, né? Mas a sua camisa tradicional, quem lembra do Vaguinho lembra da camisa número 7, foi um cara assim, de uma importância capital naqueles momentos que o Corinthians ficou aí muito tempo em jejum. Ele pegou praticamente 6 anos desse período aí de um Campeonato Paulista. Ele ainda, né, carregou essa cruz durante algum tempo, ou seja, ele ajudou a carregar essa cruz. E depois, em 1981, no jogo de março de 1981, quando o Corinthians foi fazer uma partida contra o Santa Cruz, naquele momento na estreia do Zenon, nosso Zenon, o Bigode, né, que jogou muita bola também depois na Democracia, junto com Sócrates, Casagrande, Birubiru, Paulinho, Eduardo, Atalíbio, Companhia Limitada. E depois daquele jogo, uma derrota até que meio inexplicável, de 4-1 para o Santa Cruz, aqui o Dario, da Maravilha, fazendo a festa aqui no Pacaembu. E eu sei que acho que esse foi o último jogo do Vaguinha, se não me engano, essa última foi a última partida dele, porque o Vicente Matheus, depois daquela derrota, tomou uma atitude meio intempestiva, meio na base da emoção, e acabou afastando e mandando embora praticamente do Corinthians tanto o Vaguinho, quanto o Amaral, o zagueiro Amaral, como também o quarto zagueiro Djalma. Esses 3 jogadores, né, perderam ali a sua condição de jogadores do Corinthians com a atitude tomada pelo então presidente Vicente Matheus, que não se conformou com aquela derrota. Realmente foi uma derrota doída, difícil. Foi esse jogo. Esse jogo, se não me engano, foi uma sexta-feira à noite no Pacaembu. E infelizmente acabou sobrando para esses jogadores essa mácula aí de repente ter feito corpo mole, alguma coisa nesse sentido, mas não foi não. Não foi, simplesmente o Santa Cruz jogou muita bola naquele jogo e foi um dia que o time não acertou, mas o Matheus precisava de alguns bodes expiatórios e colocou em cima desses 3 rapazes aí que eu disse, Vaguinho, Amaral e Djalma, a responsabilidade por aquela derrota. Talvez tenha saído do Corinthians um pouco magoado com isso, mas Vaguinho, tenha certeza de uma coisa, você sempre estará no coração corintiano, sempre estará na memória dos corintianos, principalmente aqueles que o viram jogar. Eu acho que por que não, daqui a um tempo, um jogador que jogou 551 jogos com a nossa camisa, eu acho que também que mereceria um busto lá, ele que foi campeão lá também, ele que se dedicou demais, ele que nunca fez corpo mole, ele que nunca se entregou, ele nunca que deixou de partir para cima do seu adversário, tentando de certa forma abrir o caminho ali para as vitórias e para as conquistas corintianas. Então, Vaguinho, é isso que eu queria falar de você aqui no nosso canal Legado da Fiel.
Se você gostou desse conteúdo, se você se interessou por esse conteúdo e por outros que terão aí no canal também, que vocês já podem também observar, já gravados, já colocados no ar para vocês, conheça o canal Legado da Fiel, é um canal que fala de história, é um canal que tem umas lives também hoje, falando sobre o momento, sobre a história corintiana. Então prestigie o nosso canal, dê uma força, se inscreva no canal, tá bom? E acompanhe aí a trajetória do nosso querido Wagner de Freitas, o Vagão, o Vaguinho, como dizia naquela época os corintianos do momento. Então é isso que eu queria dizer para vocês, um grande abraço a todos e como eu sempre digo aqui no final dos nossos episódios, eternamente vai Corinthians, um abraço a todos e fiquem com Deus.